E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. 7 matérias hoje. Vamos ter que correr para poder encaixar tudo isso aqui. Vamos lá. Sem perder tempo, pauta do dia. Casa Branca propõe cortes tarifários para tentar reacender a negociação com a China. Então já dá para você ter ideia que o Trump está recuando em relação à China. Tá? Então você vê que aquela ideia que nós estamos negociando com a China, a coisa está certa, você vê que não é bem assim. Intel vai demitir mais de 20% da sua força de trabalho. Aqueles mais sagazes já entenderam porque que eu trouxe isso aqui. Tá, vamos lá. Toyota investirá 125 milhões adicionais em fábrica no sul dos Estados Unidos. Aí só vai ficar a pergunta aqui. Ele vai cortar serviço da onde para mandar para os Estados Unidos? Tá. Quarta matéria. Algumas empresas adiam o anúncio de previsão de lucros devido às tarifas do Trump. É aquilo que eu já havia explicado antes, do grande problema da incerteza de mercado sobre investimento de capital. Você vê que tudo aquilo que eu havia falado está se concretizando. O ministro da Revitalização Econômica, dos Estados Unidos tomou um grande e sonoro não na cara. É aquela velha história. Eu acho que quando a pessoa se faz de lesa, ela tem que tomar um grande e um sonoro não na cara para ver se acorda. Foi o que aconteceu com os japoneses. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, de poder fazer um thumbnail com isso, como matéria a capa da matéria desse vídeo, mas não posso. Se eu fizer isso é perigoso eu perder o visto, tá? Mas o Japão tomou um grande e sonoro não na cara para revisão, e é isso que eu vou trazer para você. Tá? Acho que é só assim que é para poder acordar do sonho. O nego vive em Nárnia. É tenso, né? Aí daqui a pouco fala, os americanos estão fazendo bullying, não sei o que. Pô, já estão falando, meu. Você não aprendeu ainda. A economia da Califórnia, de um estado americano, supera a economia do Japão. Olha só. Um estado americano é mais rico que um país, que é o Japão. É tenso? Porra, é tenso. Por isso que eu já venho falando há mais de 3 anos que a economia está afundando, a economia japonesa está afundando. Olha aí, olha os sinais aí. Então eu preciso trazer isso aqui, mostrar para as pessoas que a economia daqui está uma bosta. Desculpa o termo. Tem gente que fala, rapaz, você não precisa falar palavrão, mas tem coisa que você tem que... O palavrão salientiza a coisa. Tá? É para fazer as pessoas acordarem, tá? Em relação a certas situações. Então, se a gente falar um palavrão, a gente causa impacto. Causando impacto, a pessoa, pera lá. Né? Diferentemente, igual você vê aqui, tem pais que criam aqueles filhos, café com leite, passa a mão na cabeça, o moleque tá se esperneando, não, meu filho, você tá certinho, faz esse monte de merda que você tá fazendo, que você tá certinho. E continua, aí na hora que cresce, fica aquele adulto de bosta, tá? Desculpa o termo, que não aceita receber não na cara, aí fica cheio de frescurinha, tá? Mas, meu, não tem muito o que fazer. Então, às vezes, você tem que causar um certo impacto mesmo, não tem modo. E, como última matéria, essa daqui eu já havia gravado um vídeo falando, quando eles propuseram a medida foi aprovada e agora já tem data para vigorar. O que é? Multa para ciclista. Já definiram valores das multas e etc. E é isso que eu quero trazer para você. Principalmente se você anda de bicicleta aqui no Japão, tome muito cuidado, tá? A partir da hora que você, assim, isso aqui entrar em vigor. Porque grande provavelmente isso aqui será uma grande indústria de captação de dinheiro. Principalmente em relação ao ciclista. Tá? Então, essa é a pauta do dia. Comprei esse raio aqui. Já põe aqui que esse caldo preto é aquele tal do açaí que eles estão vendendo no 7-Eleven. Se você for do lado do Belém do Pará e alguns outros locais assim, eu recomendo a você não comprar. Porque isso aqui, gosto de açaí não tem. Eu falo assim porque minha esposa é lá pro lado do Belém ali, né? Então eles falam que o sabor é totalmente diferente. Tal, tanto que eles tomam um açaí grosso, não aquele açaí ralinho. Né? E isso aqui só tem gosto de banana.
Para quem já comeu açaí, toma um negócio desse aqui, fica decepcionado. Eu me decepcionei com isso aqui. Isso aqui é aquele açaí do 7-Eleven. Só tem gosto de banana esse troço aqui. Então, já faço indicação para você. Se você gosta de açaí e não curte banana, não compre. Tá. Mas vamos começar aqui. À medida que os sussurros ficam mais altos... já estava esquecendo. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá? Porque aqui você vê que a gente fala rasgado, sem frescura. Tá? Aqui a gente não esconde a realidade do Japão, não. Vamos lá. À medida que os sussurros ficam mais altos, o governo Trump parece disposto a suavizar sua posição sobre as tarifas chinesas, possivelmente reduzindo-as como parte renovada das aberturas diplomáticas, segundo as fontes. À medida que, supostamente em discussão mais longe de ser decidida, já provocou otimismo em Wall Street, como se fosse a Faria Lima americana ali, elevando os mercados ansiosos por sinais de estabilidade. Às portas fechadas, as autoridades estão avaliando uma abordagem em camadas que equilibre o alívio econômico com a segurança nacional. Então você vê que o Trump está perdendo essa guerra? Está perdendo. Saiu uma outra matéria também, que não dá para me trazer aqui, é muita coisa. Mas 11 estados americanos entraram com processo contra o Trump. No caso assim, nessa parte das tarifas, que é para a parte judicial ali bloquear essa parte das tarifas, porque está levando muitos estados americanos a começarem a ter prejuízo por causa do Trump. Tá? Com a dívida global subindo, os nervos dos investidores estão se desgastando e o FMI levanta alarmes sobre um possível crescimento mais lento. Mas é aquela velha história que eu sempre expliquei. No meio de todo o caos tem os vencedores. Tá? Então sempre é bom você ficar atento a certas tendências, sim. Por isso que a parte geopolítica ela é muito importante. Ela vai ditar o caminho daqui para frente, para esses vencedores. O cálculo por trás da política comercial está se tornando cada vez mais urgente e politicamente delicado. Quem acompanha o canal há mais tempo aqui vem falando, deve se lembrar do que eu venho falando. Tem que agilizar isso aqui. Tem que fazer rapidez nisso aqui, porque senão isso aqui vai começar a quebrar muita gente. Olha aí, você vê que eles próprios estão falando, o próprio FMI está falando, não sou eu. Mas você vê que esse alerta eu já vinha soltando antes do FMI. Olha aí. Né? Então, pulando de matéria. A Intel deve revelar planos essa semana para cortar mais de 20% da sua força de trabalho em um movimento para simplificar as operações e reduzir ineficiências, publicou a Bloomberg News, citando uma fonte de conhecimento do assunto. Por que eu quis trazer isso aqui? É só para terminar aqui. As demissões serão uma parte estratégica mais ampla da empresa para se concentrar numa cultura voltada à engenharia, para reviver, tá, como é que fala assim, a corrida por chips, no caso assim, por novos processadores que antes ele tinha entre a AMD e a Intel. A Intel comeu poeira, aí agora precisa voltar aos trilhos. Né? A Intel não comentou o assunto ao ser procurada pela Reuters. As ações da companhia subiam mais de 4,5% antes da abertura do mercado. Só que, com esse tipo de anúncio, o que você acha que vai acontecer? Não estou falando para você comprar, mas fique de olho. Porque pode cair, pode se tornar uma oportunidade. Tá? Eu trouxe isso não por questão das demissões, porque isso aí iria haver no mundo inteiro com essa questão do Trump, etc. Isso é fato. Tá? Isso aí já é, como é que fala, assim, notícia velha. Você vê que eu trouxe em relação à Mazda no vídeo passado e eu venho trazendo. Só que isso aqui é mais para questão de investimento. Tá? É mais uma oportunidade que fique de olho que na hora que o negócio começar a despencar, você já sabe. Né? Essa aqui é uma jogada que a Toyota fez que vai deixou uma incógnita, deixou um grande sim. E aí? Né? O que é? Enquanto o presidente Trump impede investimentos nos Estados Unidos, a Toyota anunciou que fará um investimento adicional de 88 milhões de dólares
ou aproximadamente 12,5 bilhões de ienes, para construir uma linha de montagem para componentes essenciais de veículos híbridos em uma fábrica no sul dos Estados Unidos. De acordo com o anúncio, a Toyota introduzirá uma nova linha de produção para montar seus componentes essenciais para veículos híbridos em sua fábrica na Virgínia Ocidental, no sul dos Estados Unidos. A linha produzirá componentes essenciais que otimizam a eficiência do combustível e a potência de veículos híbridos, e a produção está programada para o segundo semestre de 2026. Então aqui acende a luz amarela. Por quê? Dependendo da situação que ficar a negociação americana, questão de tarifas e etc., muito da produção daqui vai ser mandada para lá. Da mesma forma que produção do Canadá, dependendo uma parte, deve ser mandada para lá. Produção do México deve ser mandada para lá. E nisso vai diminuir aqui no Japão? Grande provavelmente. Só que não dá para afirmar nada, porque isso aqui é uma grande incógnita. Tá, continuando aqui. Mas você vê que vários componentes de um carro vão começar a ser fabricados lá. Então, algumas autopeças aqui no Japão vão sofrer. E se tiver brasileiros nessas autopeças, vão sofrer junto. Por isso que eu falo, começar a tomar cuidado. O valor de investimento adicional é estimado em 88 milhões de dólares, aproximadamente 12,5 bilhões de ienes. A fábrica produz motores, transmissões e outros produtos. E o investimento total na fábrica, incluindo esse último investimento, está estimado em 2,8 bilhões de dólares, ou mais de 400 bilhões de ienes. Toyota comentou: queremos atender às necessidades dos nossos clientes e contribuir para a comunidade local por meio de empregos e investimentos na empresa americana. Ponto. Fecha aspas. Ela não falou mais nada. Então ela não falou da onde que ela vai redirecionar, tá, essas produções e etc. Só que já fica bem claro, se você for uma pessoa sagaz, você já vai perceber. Aonde estiver com impostos mais altos, já vai ser dali. Ah, japonês, mas é 25 para todo mundo. Beleza. Só que aí eu falo para você, aonde é mais longe? Porque o gasto é maior com logística. Japão, Canadá ou México? Eu não preciso responder mais nada para você, né, Misifio? Né? Pai velho já tá falando para você, fica esperto, né? Então vamos lá, continuando. Então o presidente Trump defende que a retomada da manufatura, né, impôs tarifas adicionais sobre os automóveis importados e está pedindo que os fabricantes de todo mundo invistam nos Estados Unidos. Ponto, acabou a matéria. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa vai ser. Então, dependendo da situação, se você for ver por lógica, pai velho aqui já te diz que lá o Japão vai se lascar. Porque o Canadá está do lado dos Estados Unidos, então a parte de logística é muito menor. Mesma coisa, México está do lado. Então logística é mais barata. Japão está a 12 horas. Então é muito mais longe. 12 horas que eu falo assim, trajeto de avião, tá? Porque se for ver, a diferença logística é muito maior. Então o gasto com navio, atracar no porto, logística de hospedagem e parte aduaneira vai ser muito maior o gasto. Então você já sabe que da onde que vai começar a tomar prejuízo, né? Então, pulando a matéria, porque a gente não precisa nem ser muito inteligente para decidir esse tipo de coisa. Algumas empresas listadas não estão fornecendo as perspectivas comerciais futuras específicas para publicar junto com os anúncios dos resultados financeiros, citando a dificuldade de prever o futuro devido às políticas tarifárias e outros fatores, sugerindo que o futuro está se tornando cada vez mais incerto para as empresas. Por que eu quis trazer essa matéria? Porque
Quando você vai fazer investimentos em ações, geralmente você usa esses prospectos que as empresas soltam junto com os relatórios para você ter ideia. Que ela vai fazer isso, vai fazer aquilo lá. Só que aí a pessoa já sabe, não, isso aqui é viável, então isso aqui sendo viável, isso aqui vai dar lucratividade a um certo tempo. Então isso aqui dá para investir aqui, porque aqui é bom. Dependendo, ela vai falar assim, vou fazer uma alavancagem tal coisa. Opa, alavancagem não. Alavancagem, o negócio já fica quieto, porque alavancagem é dívida. Então, cada vez mais que alavancagem que as empresas fazem, menos dividendos elas vão pagar para os seus acionistas. Então, dependendo, isso aqui não é legal agora para investir. Porque tem vários tipos de investimentos, tá? Vários tipos que eu falo assim, de perfis de investimentos na parte da renda variável. Tá? Tem os famosos os traders e tem os famosos buy and hold, que é o meu caso. Os buy and holds, como é que se diz? O preço importa até um certo tanto. Para os traders não. Os traders o preço importa 100%. Então, só que como é que você vai fazer certos investimentos se você não sabe como é que a empresa ali vai lidar? E é nisso que tem os prospectos, tem os relatórios de investimento, os RIs, tá? Que a empresa solta, que se você for lá, for um pouco mais sagaz, né? Sem ser preguiçoso, porque isso aí é fazer o dever de casa. Você vai lá, você vai ler aquele relatório, você vai falar, não, isso aqui tá beleza, dependendo, daqui dá para continuar investindo, dependendo, vou pisar no freio. E investe em outra coisa. É igual ter aquelas escolas de economia, entre aspas, que falam assim, não, você deve investir só em 10 a 12 coisas para você conseguir administrar tudo direitinho. Peter Lynch investiu em mais de 140 ao mesmo tempo. E é o puta do investidor também. Então, já dá para você ter uma ideia que existe uma regra de ouro. Não existe uma regra de ouro, tá? O negócio é você conseguir fazer, como é que fala assim, seu dever de casa. Se você fazer o seu dever de casa, a coisa vai legal. Só que se não sai esses relatórios, fica um pouco mais difícil. Aí entra na ideia do prospecto já que a empresa tem. Igual, por exemplo, cansa de falar da Klabin aqui. Por quê? Você vê que a Klabin é uma empresa familiar, começa por aí. A empresa já tem mais de 100 anos. Então você vê que é uma empresa centenária. Então você vê que o que eles fazem ali é para durar. Porque está passando por sucessores familiares. Não tem aquela guerra, entre aspas, interna. Assim. Tem a parte de sucessão. O tipo de produto que ela faz, o mundo inteiro precisa. Que é papel e celulose. O mundo inteiro precisa. O mundo inteiro usa. Tá? Então você vê que são produtos que, consequentemente, têm futuro na frente. E como é que eles conseguem o papel e celulose? Eles têm a própria área de plantio deles. Então você vê que ele é totalmente, assim, autossuficiente na parte deles ali. Na parte de, como é que fala, de trabalho deles. Então, isso é uma coisa que leva a você ter um pouco mais de certeza que essa é uma empresa que vai, como é que fala assim, independente, entre aspas, de situações, está conseguindo se manter. Porque, por exemplo, aqui no Japão não é tanto. Porque no Japão tem aquele bidezinho ali, tem aquela tampa com chuveirinho ali e tal. Você vai usar um pouquinho de papel para enxugar, beleza, acabou. Mas no Brasil não, você vê que no Brasil tem que usar muito papel higiênico. E aí? Tá? Então você vê que a empresa em si, ela vai seguindo. Né? E outras, eles vão sempre fazendo estudos também de viabilidade, de novos tipos de papéis e etc. Isso é muito bacana pra caramba. Quem mora aqui no Japão deve conhecer a rede de Combini Family Mart. E lá eles vendem umas frutas secas que a embalagem não é de plástico, ela é de papel. É bacana? Bacana. Só que a embalagem é meia a meia. A frente é plástico, internamente é plástico e a parte de trás é papel. Para poder dar uma, como é que se fala assim, uma diminuída na dependência do plástico. Isso é bacana pra caramba. Só que para chegar nesse ponto tem que ter feito estudos e processos. Então por isso que eu falo que tem muitas empresas, se você olhar o prospecto, estudar mesmo assim
a fundo o negócio, você consegue encontrar boas empresas no mercado, com preços descontados ainda, que você, se você fosse montar uma empresa, você não chegaria aos pés. Tanto que tem empresas no mercado hoje, na parte de ações, que estão com 20%, 30%. Pô, é bacana pra caramba se você for ver um negócio desse. Tá? Vale a pena? Demais. Tá? Eu estou me prolongando isso aqui, praticamente estou começando a dar uma aula aqui sobre investimento de renda variável. Né? Deixa eu voltar para a realidade aqui. Então vamos lá. A partir dessa semana, empresas listadas no Japão, com o ano fiscal encerrando em março, então você vê que no final do mês aqui, já era, né? Janeiro, fevereiro, abril, março. É isso mesmo. Começaram a anunciar integralmente seus resultados financeiros do último ano fiscal. No entanto, o futuro incerto dessas políticas tarifárias do Trump, algumas empresas estão adiando a divulgação de previsão de lucros para acompanhar seus resultados financeiros. É aquilo que eu já havia explicado. Se eu fosse administrador de empresa atuante, eu não faria investimento de capital agora. Eu já havia falado isso em outros vídeos. Tá? Quem acompanha o canal aqui há mais tempo deve se lembrar. Por isso que eu venho falando para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho aí, né, e deixa seu like para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. E nisso já dá para você ter uma ideia de prospecto, como é que está indo as empresas aqui no Japão. Da mesma forma que eu faço previsões. Tá? A Fanuc, né, que é uma grande fabricante de robôs industriais, relatou um aumento do lucro líquido para o ano fiscal. Então já dá uma ideia aqui de investimento. Tá? Não estou recomendando, mas fique de olho. Isso aqui é um grande prospecto. Se você vai investir no Japão, não tem noção do que investir, ó, já estou te dando algumas dicas. Tá? Mas disse que não divulgou sua previsão de lucros, né, porque é difícil calcular razoavelmente. A empresa disse que avaliará cuidadosamente os impactos das tarifas americanas e divulgará prontamente o resultado assim que o cálculo razoável for possível. Porque eles não sabem o tamanho do prejuízo. Tá? Porque dependendo, como é que se diz? Dependendo pode ter peças que vai dos Estados Unidos para o Japão. E nisso tem a famosa taxa de exportação. E nisso, né, quebra. A fabricante de baterias FDK também relatou aumentos nas vendas e nos lucros. Já estou te dando uma outra dica de empresa aí, tá? Mas prevê diminuição nas vendas e nos lucros para o ano que vem, para o ano fiscal que termina no ano que vem. No entanto, a empresa disse que não levou em consideração o impacto das tarifas americanas e das restrições de exportação das terras raras da China, porque ainda está sendo examinado. Então você vê que aqui ele já vai além. Porque como ele precisa das terras raras, e a China praticamente detém a dominância disso, você vê que ele colocou tarifas do Trump de um lado, terras raras do outro. Só que tudo isso depende do quê? Da negociação do governo japonês. Por isso que eu falei no vídeo passado. Se você não assistiu, sugiro que assista. Que o Japão está começando a sofrer uma grande pressão em cima disso. Por causa disso. Porque são os dois lados pressionando o Japão. E aí? Tá, então tem que se tomar cuidado pra caramba, sim. Por isso que eu falo que eu não queria estar na pele do Ishiba agora. Mas nem a pau. Tá. Se o futuro se tornar... Ó, presta bem atenção nessa frase agora. Que isso aqui eu já vim batendo nisso aqui já tem uns 4, 5 vídeos. Se o futuro se tornar incerto, mais incerto, né? As empresas podem se tornar mais cautelosas sobre investimentos de capital e recursos humanos. Investimento de capital é aquele investimento que eles investem na firma. Recursos humanos, contratação de pessoas. Então as perspectivas de lucro corporativo provavelmente se tornarão foco das atenções no futuro. É aquilo que eu já vinha falando antes. Se você não tem perspectiva, como é que você vai investir em alguma coisa? Porque se você investir agora, pode ser que você tome um grande prejuízo lá na frente. E esse prejuízo pode levar à quebra da empresa. Então tem que se tomar muito cuidado pra caramba.
Tá? Ser administrador de empresa, você não é igual jogar T-Sims ou alguma outra coisa assim. Não, você tem que levar as coisas a sério. Tá? Porque além da sua empresa, você está cuidando de, dependendo, dezenas e centenas de famílias. Porque são os trabalhadores que estão ali pegando o seu ganha-pão. Então você tem uma responsabilidade não só em relação à parte fiscal da empresa, mas aquela parte social que são as pessoas. Só que muita gente ainda não tomou consciência disso. Aí só sai julgando. Lá, o capitalista ele é errado. Como é que fala? O empresário ele é corrupto. Mas não vê a parte social que tem por trás. É a mesma coisa o governo. O governo ele deveria ser como é que fala assim, o topo que deveria mostrar exemplos para todos. Não fazendo, como é que se fala assim, corrupção, muita ganância e etc. Mas você vê que os governos são os primeiros a mostrar isso. Corrupção, ganância. Tá? É complicado? Complicado demais. Tá? Tanto que eu não vou nem citar qual governo, porque todos estão, por enquanto, do que eu vi. Tá? Você vê que no Brasil já é de praxe. Não precisa nem falar que isso aí já se tornou algo institucional. No Japão, a coisa era um pouco mais, como é que fala assim, encoberta. Tinha, claro, estava na cara, mas é aquela velha história. O que os olhos não veem, o coração não sente. Só que agora os olhos viram. As denúncias de propina no partido do governo ali, etc. Então você vê que a coisa não está legal realmente. Moralmente falando também não está legal. Então não sei para onde nós estamos caminhando, tá? Por isso que eu falo, toma cuidado, né, com a sua vida, com a sua família. As suas decisões daqui para frente vão reger sua qualidade de vida. Então, se você quer ter um futuro bacana para você e para sua família, não pense só no agora. Pelo amor de Deus, faça algum tipo de investimento. E é aquilo que eu sempre falei, você pode investir em você, estudando, tá? Porque se você estudar, você vai aumentar seu valor de mercado e nisso você vai poder pleitear coisas melhores, tá? Salários melhores ou até mesmo montar o seu negócio. Você vai ter conhecimento. Know-how é outra coisa. Você vai ter já conhecimento. Então, se você vai tendo conhecimento, já dá para você dar o pontapé inicial. É melhor ter um pouco de noção do que tentar montar um negócio sem ter noção nenhuma. Aí é 100% de chance de quebrar. Tá? Você pode montar o seu negócio, como eu falei. Tá? Porque você, dependendo se você vai pegando expertise naquele produto ou serviço que você vai fazendo, você vai melhorando, você vai investindo em P&D, aquela velha história, pesquisa e desenvolvimento. Toda empresa tem. Principalmente essas empresas grandes, todas elas têm. E as pequenininhas deveriam começar a ter também. Porque como é que ela quer começar a crescer e bater de frente com as de pequeno e médio portes fortes, se ela não investe nisso? Ela está lascada. Tá? Então, ela tende a se lascar? Sim. Por isso que estudar é preciso. Mesmo na parte de investimento. Na parte de abertura de empresa. E a parte de investimento em renda fixa, renda variável. Tá? Estudar a educação financeira, que é muito primordial, porque se você estudar a educação financeira, você vai conseguir reger todas as áreas da sua vida nesse ponto. Para estudo, para como é que se fala? Uma abertura de empresa, porque educação financeira não é só para investimento, renda fixa e renda variável, não. Você vai ter noção de outros segmentos, principalmente se juntar com geopolítica. Aí a coisa fica bacana. Mas é importante fazer esse tipo de coisa? Pô, pra caramba. Mas você vê que as pessoas não querem isso hoje em dia. Né? Infelizmente elas querem só, como é que se fala assim, pão e circo. Só que nisso, pão e circo, você está ficando para trás junto com os outros. Aí nisso os governos vão fazendo as medidas, o dinheiro vai desvalorizando. Não estou falando de inflação em si, tá? A perda de valor mesmo assim, monetário, que acontece de tempos em tempos. O que acontece? A pessoa vai ficando para trás. Aí depois vai direcionar toda a culpa para o governo.
Mas enquanto ela estava bem, com saúde e tendo condições para fazer as coisas para ela, ela não o fez. É muito fácil, nós transferimos certas culpas para os outros. Mas se você colocar a mão na consciência, você vai falar, porra, desperdicei muito tempo. Mas, vamos lá, pulando de matéria. Essa daqui é daquelas matérias bacanas que eu gosto de falar. Isso aqui é aquela matéria que quebra a ilusão. Que é o grande sonoro não que o Japão tomou na cara. Olha só. Vamos lá. Olha só. Nas negociações ministeriais, as medidas tarifárias impostas pelo governo Trump, foi revelado que, embora o ministro da Revitalização Econômica, Akazawa, tenha pedido veementemente uma revisão das tarifas sobre os automóveis, aço e outros produtos, o lado americano expressou uma visão negativa, afirmando que, abre-se aspas, o Japão não pode receber um tratamento especial, fecha-se aspas. Então, isso aqui é aquele tipo de matéria que eu adoro fazer isso. Porque isso aqui quebra toda aquela ilusão das pessoas. Porque a partir da hora que você quebra as ilusões, você vive com o pezinho no chão, você tem perspectivas. Se você vive de ilusão, você vive na maionese. Aí a hora que a pessoa acorda, ela entra em depressão, ela fica assim, fica assado. Já cansaram de falar pra mim, japonês, mas você só solta notícia assim, pancada, você não deixa a gente sonhar. Vou deixar sonhar pra quê? Pra depois acontecer alguma coisa e me culpar? Não, deixa sonhar não. Vou mostrar a realidade do Japão da forma que ela é. Então você vê que os Estados Unidos deu um grande sonoro não. Então aquela ideia que o Ishiba sempre fica falando, o Trump nos valoriza, o Trump veio falar conosco, nós somos o alecrim dourado do campo. Se fudeu, não é. Acabaram de falar. O Japão não pode receber tratamento especial. Tá? Por isso que eu falei que o Japão ele ia sofrer muito nessas negociações. Só que os japoneses estavam viajando, estavam em Nárnia. Eu gostaria muito de poder fazer uma thumbnail falando assim, o Japão tomou um grande sonoro não na cara. Mas como o Japão, ele, entre aspas, censura, eu corro o risco de perder o visto se eu fizer um troço desse. Então, eu tenho que colocar só no meio do vídeo. Tá? Porque muito das chamadas ali, como é que eu falo assim, começa na thumbnail. Então, se eu fizer uma thumbnail que chama muita atenção do governo japonês, por exemplo, eu me lasco. Tá? Então, tem que se tomar cuidado pra caramba. A censura em si não é só do YouTube. Tem o governo também. Tá? Japonês, mas você fala que corre risco de perder visto. Sim, já houve relatos desse tipo de coisa, questão de censura. Tá? De estrangeiros perdendo visto, porque estava falando demais. Não foi nenhum ou dois casos que aconteceram, já apareceram na mídia japonesa. Então é aquela bela história. Quem tem fiofó, tem medo. Eu tenho medo. Gostaria de viver o resto da vida no Japão se fosse possível. Tá? Só que é aquela bela história. Eu também não decidi se eu vou continuar o resto da vida no Japão, não. Por isso que meus investimentos estão todos no Brasil, não aqui. Porque aqui a coisa está muito estável. Tá? A coisa está realmente muito complicada. Mas continuando aqui. Sobre as negociações entre Japão e Estados Unidos, o primeiro-ministro Ishiba disse no debate do parlamento: acho que a razão pelo qual o presidente Trump se apresentou é porque ele dá maior importância ao Japão e confia nele. Né? Precisamos conversar sobre o Japão e os Estados Unidos. Como podem se beneficiar o mundo trabalhando juntos.
Além disso, na coletiva de imprensa, né, o casal afirmou que sobre as negociações ministeriais. Durante a primeira conversa, obtivemos nossa própria noção do nível de interesse e propriedades do lado americano. Precisamos decidir rapidamente em quais áreas nos concentrar nas discussões. Nesse contexto, durante as primeiras negociações ministeriais, a casal veio pedindo veementemente a revisão das tarifas. Tanto que ele sempre realmente estava falando mesmo, eu estava relatando aqui que eles estavam viajando na maionese. Tá? Mas o lado americano expressou uma visão negativa, dizendo: esta é uma questão que afeta os outros países também. Então não podemos dar um tratamento especial ao Japão, de acordo com as entrevistas com diversas autoridades governamentais. Então você vê que o Japão, o japonês, o político, ele vive muito na ilusão. Os caras estão com a cabeça na década de 80, 90 ainda. Que quando o Japão era uma superpotência, que tinha produtos do Japão no mundo inteiro. Hoje, ó, né? Dentro do governo, há vozes cautelosas de que os Estados Unidos estão tentando eliminar o déficit comercial, exigindo maiores importações de automóveis e produtos agrícolas, ao mesmo tempo que insistem que as reduções tarifárias não estão incluídas no escopo das negociações. Eu preciso falar mais alguma coisa para você já ter noção que o Japão vai se lascar nessas negociações? Eu havia alertado, eu havia feito esse prospecto, que o negócio estava nas barreiras tarifárias e não no valor da redução das tarifas. Quem assistiu o canal e prestou atenção deve se lembrar que eu falei isso. E olha aí, você vê que está se concretizando tudo aquilo que eu falei. Estava na cara a forma que o Trump estava fazendo as coisas. Tá? Só que em relação à China ele blefou muito alto e ele se lascou. Tá? Nesse ponto. Você vê que ele já está dando para trás. Essa matéria aqui é aquela matéria de fazer o fiofó cair da bunda. Escuta só. アメリカ・カリフォルニア州は経済規模がドル換算で日本を抜き、アメリカ、中国、ドイツに次ぐ規模になったと発表しました。カリフォルニア州によりますと、去年1年間の名目の州内総生産は4兆1000億ドル、日本の GDP は4兆200億ドルでした。やだ。Como diz em Nihongo, yabai. 反映しているのは、人に投資し、持続可能性を優先し、イノベーションの力を信じているからだとする一方で、現政権の無謀な関税政策により、州の成長が脅かされていると主張しました。Pois é. Essa matéria aqui é para aqueles que acham que o Japão está prosperando e que está saindo de Nárnia agora. O estado da Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, anunciou que sua economia ultrapassou a economia do Japão em termos dolarizados. E agora é a terceira maior, né, depois dos Estados Unidos, China e Alemanha, em termos de PIB. O Japão perdeu para a Califórnia. Você vê que eu faço um grande sonoro pausa. Por quê? Isso quebra toda aquela ideia dos negacionistas do canal que o Japão está crescendo, o Japão está prosperando, que eu estou mentindo. Olha isso. Um estado americano tem mais PIB que o país inteiro, que é o Japão. Eu não tenho o que falar. Os números mostram por si só. De acordo com o estado da Califórnia, com base nos dados do Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, e do Departamento de Comércio americano, o produto interno bruto nominal do estado no ano passado foi de 4,1 trilhões de dólares. Em comparação, o PIB do Japão é de 4,2 trilhões de dólares, superando o Japão. Tá? E quando comparado por país, a economia da Califórnia agora é a terceira maior do mundo, depois dos Estados Unidos, China e Alemanha. Você vê que um estado americano desbancou o Japão. Então, na parte de economia. Então, aquelas pessoas que falam, não, o Japão está crescendo, o Japão está isso, meu,
Você tem que pegar uma matéria dessa e esfregar na cara do cara, para ver se o cara acorda. Acredita-se que o pano de fundo seja que a tendência continua de um iene fraco para um dólar forte no mercado de câmbio. Fez com que o PIB do Japão encolhesse quando convertido em dólares. Só que o Trump está querendo reverter isso. Tanto que ia surgir um problema, só que o Scott Bessent, né, ele veio a público e falou, ó, nas negociações tarifárias nós não vamos colocar em pauta a parte monetária, essa parte cambial. Isso gerou um alívio tão grande no mercado que vocês não fazem ideia. Por quê? Se o Trump colocasse e falasse assim, eu quero que o Japão tenha uma moeda forte e o dólar fraco. Só que qual seria a meta? Aí que tá. Dependendo de falar assim, eu quero o iene a 120 ou eu quero o iene a 110. Puta. Aí você ia ver o Banco Central japonês colocando juros lá em cima, aumentando a dívida pública a milhões e... milhões, pode falar assim, né? Subir na escalada. E o troço ia ser um horror. Então tava, os economistas aqui do Japão estavam tudo com o fiofó na mão. Eu incluso. Porque eu moro aqui. Eu ia me lascar junto. Só que quando o Scott Bessent veio a público e falou isso, já gerou um certo alívio. Tanto que você vê que houve uma melhora na moeda. Tanto que você vê que o dólar começou a subir para 143. Então você vê que muitos investidores acabaram voltando para o Japão. Depois desse alívio. Então tem que se tomar cuidado pra caramba, tá? Nesse ponto. Por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado, tá? Aonde, dependendo das pessoas fazem investimento aí, eu pego curso, tá? Para investimento que se a pessoa não souber fazer uma boa análise geopolítica, meu, isso não dá certo, tá? A não ser que ela aprenda realmente a ler muitos relatórios, os RIs, né? Os ROI, né? E etc. Aí fica bacana. Caso contrário, né? Principalmente se for fazer compras por oportunidade. Aí você tem que saber geopolítica mesmo. Se você não souber geopolítica, nem adianta tradear que não vai rolar. Tá? Tu vai tomar prejuízo. Então, continuando aqui. A Califórnia abriga uma concentração de empresas de tecnologia, incluindo aquelas relacionadas à inteligência artificial, em cidades como São Francisco, e também é o maior estado agrícola dos Estados Unidos. Hoje você já sabe o porquê que o Trump está falando que é para o Japão comprar mais carne, batata e como é que fala assim, e arroz dos Estados Unidos, né? Olha aí. Nossa economia prospera porque investimos nas pessoas, priorizamos sustentabilidade e acreditamos no poder da inovação, disse o governador da Califórnia, Newsom. O governador Newsom, conhecido como uma das principais vozes do Partido Democrata na oposição do presidente Trump, também argumentou que as políticas tarifárias imprudentes do governo ameaçam o crescimento do Estado. Mas já dá para você ter uma ideia, né, que o Japão está perdendo em feio, tá, para estados. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Vamos conseguir colocar todas as matérias. Yosh! Vamos lá, última matéria aqui, a da bicicletinha, da multa. Olha só. 去年成立した改正道路交通法では、自転車の交通違反に対して車やオートバイと同様に反則金の納付を通告するいわゆる青切符による取り締まりが導入されることになり、警察庁は来年4月1日から施行する方針を固めました。 Pois é, né? Aqui já falou tudo, entre aspas. Só não falou o valor das multas, que eu vou trazer para você aqui. A Agência Nacional de Polícia decidiu começar a fiscalizar o uso das chamadas multas azuis, que notificam os ciclistas por pagamentos de multas. Da mesma forma que para os carros e motocicletas a partir do dia 1º de abril do ano que vem. Então já sabe que você tem um ano para você tirar seus vícios de bicicleta, caso você ande de bicicleta, e começar a se adaptar, porque senão você vai tomar multa. Ó. O valor da multa varia dependendo da infração, sendo a direção distraída, que envolve o uso de celular enquanto, né, anda de bicicleta, 12 mil ienes. Então você vê que não é, como é que se fala assim, para os dias de hoje, uma multinha assim, levinha. Tá.
Acidentes envolvendo bicicletas estão aumentando e a lei de trânsito revisada, promulgada no ano passado. Eu trouxe essa lei aqui ainda em 2 vídeos, tá? Quando ela estava sendo criada, quando ela estava sendo votada ali, tá? Então por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho ali e deixa seu like para você ficar sempre muito bem informado do que acontece aqui no Japão. Tá? Então, eu relatei isso, agora eu estou trazendo as atualizações. Promulgada no ano passado, né? Introduzir um novo sistema de fiscalização chamado multas azuis, ou a Oikipo, tá? Que segundo as bicicletas serão notificadas sobre multas a serem pagas, assim como os carros e motocicletas, mas não serão penalizados se pagarem a multa. Por que disso? Porque se não pagar a multa vai ser encaminhado para o Ministério Público. Aí pode ser que gere cadeia. Tá? A Agência Nacional de Polícia decidiu implementar o sistema a partir do 1º de abril do ano que vem. Tá? E elaborou as propostas para os valores das multas em 113 infrações de trânsito, que serão passíveis das multas azuis. A Agência Nacional de Polícia do Japão começará a aceitar os comentários públicos a partir do dia 25, antes de revisar a portaria. E depois que ela entrar em vigor, no 1º de abril do ano que vem, né, planeja se concentrar em reprimir as violações que podem levar a acidentes graves. Então você já sabe que depois que eles colocarem isso aqui, a polícia vai estar em peso na rua, de olho nos ciclistas. O que vai ter de filipino, vietnamita e outras raças aqui da Ásia tomando multa, vocês não fazem ideia. Você vai ver esse povo xingando a Deus dará. Mas vão tomar, porque esse povo, eles abusam muito. Tá? Mas vida que se segue. Né? Então, continuando aqui. Para as infrações que ocorrem em carros e motocicletas, a multa é a mesma para os ciclomotores. Além disso, novos valores das multas foram definidos para violações específicas de bicicleta. Por isso que eu quis trazer para você que os valores mudaram em relação ao vídeo passado. Então vamos lá. Andar de bicicleta usando celular ou a chamada direção distraída, 12.000 ienes de multa. Entrar num cruzamento ferroviário com a cancela baixada, 7.000 ienes. Desrespeitar os sinais de trânsito, punível, 6.000 ienes. Um exemplo de sinal de trânsito. Tem uma faixa ali e o cara está aqui e atravessa ali. Não na faixa. Isso aqui é um sinal de trânsito. Então ele teria que vir até aqui na faixa e ir. Mas não, ele atravessa antes. A polícia vê, tá, já sabe. 6.000 ienes. Violar divisões de trânsito, como andar na contramão ou na calçada, é punível de 6.000 ienes. E tinha que colocar a 30. Igual, por exemplo, aqui onde que eu moro. Os vietnamitas, filipinos e etc. Os caras, tudo na calçada. E eu que com a minha bengalinha aqui, papai, equilibrando, tem que ficar equilibrando, me esquivando desses caras. Isso que eu falo, que vai ter muita multa. E essa multa aqui ainda está levinha, teria que ser muito mais alta. Tá? Porque o povo quebra realmente. Mas é perigoso andar na rua, já, pra caramba. Pra caramba. Porque, eu não sei se vocês repararam, entre o meio-fio ali e a rua, eles pintam uma faixa. E é naquela faixa ali que o cara tem que transitar com a bicicleta. Só que às vezes a faixa ela é tão grudada, a guia, que dependendo se o cara der uma pedalada, ele bate na guia ali. O pedal bate na guia. Então ele acaba indo um pouco mais para a rua. E fica perigoso? Fica perigoso. Então você vê que eles fazem as leis, só que eles não dão condições. Aí nisso o cara vem para a calçada. Só que se ele vier para a calçada agora, ele se lasca. Então você vê que estão criando leis, mas sem dar condições. Só que isso é todo o Japão? Não, não é todo o Japão. Igual, por exemplo, a cidade de Seki. A cidade de Seki, você vê que eu falo muito nela, porque eu morava lá até tempos atrás. Só que no centro da cidade de Seki, centro assim, né, na grande avenida ali, eles têm uma ciclovia, até grande por sinal. Bacana a ciclovia. É espaçosa a ciclovia.
Só que isso mais no centro da cidade. Na parte das periferias é aquilo que eu falei, aquela nhaca. Aquela faixa ali grudadinha no meio-fio ali. Então é complicado, é complicado. Então você vê que estão se criando leis, mas não estão dando condições realmente para o ciclista. E nisso, né, dá para reclamar? É aquela velha história. Não adianta reclamar comigo, tem que reclamar diretamente ali com o governo, tá? Vier buzinar na minha cabeça, não resolve. Eu só vou ler, passo para frente. E se for mal educado, ainda chuto do canal. Tá? Como tem meia dúzia para trás aí, tem uns dias para trás aí, já chutei meia dúzia do canal. Só fazendo a limpa. Mas só... não me importo que escrevam nos comentários nem nada, mas, pô, vamos ser educados, tá? Vim querer, como é que se fala assim, dando voadora de 2 pés achando que é o dono do mundo, meu, não rola. Vamos lá, continuando aqui. Não parar temporariamente é punível de 5.000 ienes. O que isso quer dizer? Que dependendo, tem locais que você precisa parar. Igual, por exemplo, tem faixas, tem um tomaré, você tem que parar. Se você não parar, já sabe, né? Dispositivos de freios defeituosos ou com freios que não funcionam, 5.000 ienes de multa. Violar regras estabelecidas para a Comissão de Segurança Pública da Prefeitura, como andar com guarda-chuva ou usar fones de ouvido, 5.000 ienes de multa. Então você não pode andar com guarda-chuva na mão. Você tem que comprar aquele descanso de guarda-chuva para a bicicleta para poder encaixar ali no dia de chuva. E não pode usar fones de ouvido. É a mesma coisa, para carro também não pode. Tá? Usar fone de ouvido. Tem aqueles fones de ouvido que é um só de um lado, que é para fazer o famoso hands-free ali. Isso para carro é permitido, para bicicleta eu já não sei. Só que aqui está falando fones de ouvido punível com 5.000 ienes. Andar de bicicleta sem luzes, sem colocar farol na bicicleta, 5.000 ienes. Violar a regra de não andar em paralelo andando lado a lado, 3.000 ienes. O que isso quer dizer? Não pode andar uma bicicleta do lado do outro. Tem que andar um atrás do outro. Se andar um do lado do outro, multa de 3.000 ienes. Andar de bicicleta com 2 pessoas. Uma pessoa ali na bicicleta garupa. Não pode. Tá? 3.000 ienes. Salvo aquela ideia que é mãe e filho. Aí, né, passa. Mas 2 adultos não rola. Tá? Multa de 3.000 ienes. O contexto para a introdução do sistema das multas, que envolve a emissão das multas azuis, é que, embora o total de casos de acidentes de trânsito esteja diminuindo, houve uma série de casos em que as violações de trânsito de bicicleta levaram aos acidentes graves. De acordo com a Agência Nacional de Polícia do Japão, houve 67.531 acidentes envolvendo bicicletas no ano passado, com uma queda de 4.808 em relação ao ano anterior, mas o número continua alto. Destes, 324 pessoas morreram em acidentes de bicicleta, em que 266 casos, mais de 82%, os ciclistas também violaram a lei por não prestarem atenção na estrada à frente, ignorarem os sinais de trânsito ou não pararem temporariamente. É aquela velha história. Então você vê que eles vão vendo as cacas que as pessoas fazem e vão colocando cada vez penalidades mais pesadas. Por isso que eu falo que às vezes as pessoas fazem as coisas, não vai dar nada, beleza, daqui a pouco gera uma lei para sair penalizando todo mundo. Canso de falar esse tipo de coisa também. Além disso, o número mais comum de infrações de trânsito envolvendo bicicletas registradas no ano passado foi de não parar no sinal de parada, com 21.833 casos, seguido por ignorar sinais de trânsito, como 21.088 casos, entrar em cruzamentos ferroviários com as cancelas baixadas, com 3.220 casos, manter-se à direita na via, com 1.256 casos. O que isso quer dizer? A faixa, tem a rua, a faixa ela geralmente fica sempre à esquerda, mas o cara vai à direita.
Só que dá para culpar o cara nesse caso? Dependendo, não dá, porque as faixas são muito estreitas. Por isso que eu falo que o Japão está criando leis, mas não está dando o suporte devido. Por isso que eu falo que isso aqui vai ser uma geração de multa. Vocês não fazem ideia. E 718 casos de violação de regras definidas pela Comissão de Segurança Pública, como andar de bicicleta, segurando guarda-chuva, usar fones de ouvido. Tá? E quem for pego dirigindo bicicleta, pilotando bicicleta, isso vai do português de cada um. Tá? Bêbado é cana. Se for pego dirigindo a bicicleta bêbado, se for barrado ali o bafômetro, pegar o cara com teor alcoólico acima, é cadeia. Tá? Aí depois, questão de valores de multas, encaminhamento para Ministério Público, né, é outros 500. Mas eu sei que isso aí dá cadeia. Que até tempos atrás a polícia estava fazendo batida na frente das estações do Japão e pegou várias pessoas bêbadas na bicicleta, que consequentemente cadeia em todas elas. Tá? Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Então, graças a Deus, consegui colocar todas as matérias. Yush! Né? Mas você viu que a coisa não tá legal pro Japão. Você vê que o que eu já venho alertando todo esse tempo tá se transformando em números agora. Aí é aquela velha história. Todo mundo que me agrediu verbalmente não aparece um para pedir desculpa. Não é mais vida que se segue. Né? Até porque nem vai aparecer porque eu bani do canal. Mas de qualquer maneira, tá? Já dá para você ter uma ideia de como está o Japão realmente. E como a coisa está caminhando para frente, com algumas oportunidades que eu trouxe aqui também de investimentos, para você poder ser um cara ganhador, vencedor na vida. Mas já dá para você ter uma ideia que a coisa, você vai ter que ter muito pezinho no chão daqui para frente. Enquanto o Trump estiver no poder ali, ou não der uma grande reviravolta, pisa no freio, pelo amor de Deus. Pisa no freio nos gastos, não faça grandes endividamentos, porque nós não sabemos como é que o Japão vai ficar. Tá? Então tome muito cuidado, pelo amor de Deus. Você vê que o Japão está perdendo dinheiro ano após ano, que eu já venho alertando isso. Os mais antiguinhos de canal com mais de 3 anos devem se lembrar, que eu já venho falando isso há mais de 3 anos. Então tome cuidado, pelo amor de Deus. Tá certo? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, clique no sininho ali, tá? E clica na parte de todos ali para você poder receber as notificações do canal, tá? Quando sair um vídeo novo, praticamente está sendo todos os dias. Claro que nem sempre vai ser todos os dias, mas ultimamente está saindo muita matéria, então tá dando para fazer vídeo todos os dias, tá certo? E juízo. Tá? Juízo, porque você vê que o Japão está passando por uma grande transformação aí. Se você andar de bicicleta, comece a mudar seus hábitos para o ano que vem. E Maido!